Fala, galera do Papo Furado, estamos chegando aqui com mais um programa e hoje vamos fazer um programa que foi um dos nossos fãs, né, pediu para que nós debatêssemos sobre qual é, na nossa visão, o maior clube do Brasil. Então é isso que vamos debater no programa de hoje. Cada um vai analisar qual é o maior clube do Brasil e por quê, né, na sua visão. Eu, particularmente, me dói dizer, para quem não me conhece, eu sou flamenguista. Se perguntar para o Léo qual o flamenguista mais fanático que ele já conheceu, com certeza ele vai falar eu, né, Léo? E me dói dizer que o Flamengo ainda não, na minha opinião, é o maior time do Brasil. Na minha opinião, é o São Paulo, muito próximo do Santos. Mas, enfim, vamos ter tempo, né, para debater, cada um vai dar a sua opinião, vai falar seus motivos e porquê. Boa noite, Pedro, boa noite, Léo, que seja mais um ótimo programa de debate. E vou começar, Léo. Vou te dar aí 2 minutos para essas considerações iniciais e dizer para você qual o maior time do Brasil e por quê. Vai lá, Léo. Então, para mim, o maior time do Brasil é o Santos. Realmente, o João, vou fazer esse adendo aí, vou dar uma moral. Não estou só dando uma moral, mas é a verdade. O João é o flamenguista mais doente que eu já conheci. Eu achava que eu era doente. Quando eu conheci ele, eu falei, esse moleque é um retardado pelo Flamengo. Então, ele realmente é o flamenguista mais doente que eu já conheci. Mas o Santos, para mim, é o maior time do Brasil. Eu acho que o São Paulo assim, vive muito de passado, de soberania, esses negócios. O Pedro pode falar do Real, não, mas o Real conquistou coisas recentemente. O São Paulo não conquistou. Acho que o último título do São Paulo importante foi Sul-Americana 2012, que o Tigre saiu do campo no intervalo. Não desmerecendo o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é o segundo maior time do Brasil. Para mim, é o Santos. Eu estou usando a camisa do maior time do mundo, Real Madrid. Mas o Pedro não dá pra ver o escudo, Léo, já te falei. O Pedro, para argumentar a favor do Barça naquele vídeo, ele utilizou muito de... Aí, o tema é Champions ou é o maior clube do Brasil? Não tô entendendo. Deixa eu terminar, de Barcelona, Real Madrid. João, pô, tá de sacanagem, cara. Eu te dei maior moral, aí tu vai ficar me interrompendo. Sim, mas, pô, assim. Desculpas, mas, pô, Barcelona e Real Madrid não, cara. Fala só do Brasil, por favor. Não aguento mais, cara. Eu vou usar o exemplo que o Pedro, dos argumentos que o Pedro utilizou do Barcelona, lá quando a gente comparou o Barcelona e Real Madrid, ele utilizou da base e tal, mas o Barça não revela ninguém faz tempo, e o Santos revelou jogadores recentemente, também tem grandes títulos, e eu vou defender o Santos, vou usar mais argumentos mais para frente. Obrigado, Léo. E você, Pedrinho? Para você, qual o maior time do Brasil e por quê? Por favor, não fale do Barcelona. Não. Vamos focar no Brasil hoje. Eu vou focar só no Brasil. Tanto que você viu que eu nem atrapalhei o Léo, tô relaxado. É uma área que eu fico mais tranquilo. O Léo não tem uma visão tão turva nesses esportes, na área do Brasil. Eu acho que é o São Paulo. Eu concordo com o João nessa. Tô do lado dele. Mas a diferença é que eu acho que é o São Paulo por muito, não é por pouco, né? O São Paulo, ele tem 6 campeonatos brasileiros, ele ganhou 7-7, 8-6, acho que 9-1, 2006, 2007, 2008. O que eu vejo com isso? Eu comparo o São Paulo ao Los Angeles Lakers na NBA, por isso que eu acho que os Lakers são o maior time da NBA. Os Celtics têm 17 títulos, mas foram 11 com o Bill Russell, então muitos numa amostra de tempo pequena. E aí eu faço uma analogia com o Santos, que ganhou, sei lá, uns 7 brasileiros ou 6 brasileiros só na década de 60. Então, e depois foi ganhar de novo só nos anos 2000. Então, acho que é muito tempo para um time ficar sem conquistar o Campeonato Brasileiro por muito tempo, né? Inclusive, o São Paulo é o time... Então, acho que o São Paulo é um time mais consistente ao longo dos anos. Eu acho que o São Paulo ganhou 3 Libertadores e ganhou 3 Campeonatos Mundiais. 100% nesse quesito. E o Léo veio, eu sabia que ele ia trazer à tona a questão da base. Eu trago aqui uma lista de grandes jogadores que o São Paulo revelou. Cafu, capitão da seleção brasileira, campeão mundial. Revelou Kaká, jogador de seleção brasileira e já ganhou o prêmio de melhor do mundo, um dos únicos que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo. Rogério Ceni,
Miller, Luiz Fabiano e entre outros grandes jogadores que já passaram pela camisa do São Paulo. Então, trouxe aí o argumento porque eu sabia que ia vir à tona. Nenhum desses chegou no pé do Pelé e do Neymar, né, eu acho. Eu não falei isso, mas são grandes jogadores revelados. Não é porque o Santos revelou dois craques absurdos, o São Paulo revelou grandes jogadores. Mas não foram só esses também. Tem Robinho, Diego. Robinho superestimado, Diego superestimado. Porra, o Luiz Fabiano joga muito, né? Joga bola. Mais que o Robinho? Tá, enfim, obrigado, Pedro Leão. Gostaria de dar uma visão. Eu considero os dois times gigantes, para mim são os dois maiores clubes do Brasil, indiscutivelmente. Mas acho que por motivos diferentes. Eu acho o Santos é um clube muito tradicional, né? Prestem atenção, é uma comparação. É um clube um pouco parecido com o Botafogo, se você for analisar em quesito tradicional, em quesito de ter ídolos que marcaram a história, sendo que o Botafogo foi um time muito conhecido no passado. E o Santos conseguiu se manter um time forte, tradicionalmente. Conseguiu ter uma base incrível, né? Revelando jogadores nesse século. O Santos tem uma base realmente o Ganso também, fenomenal. Do Ganso. Sim, Ganso, Neymar, Robinho, Gabigol, Diego. Mas, enfim... o 10 da Gávea, como diz o Pedro. O 10 da Gávea. Rodrigo, pô. Rodrigo. Apesar de muita gente achar que isso não deve ser levado muito em conta, eu acredito que Santos e São Paulo nunca terem caído é um motivo também forte, né, que enaltece ainda mais a história. São Paulo já caiu no Paulista, né? Sim, eu acho que sim. O Flamengo também dizem que caiu em 1933. Acho que mudou o regulamento para os dois, acho. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas eu acredito que é o São Paulo, porque apesar do Santos ser um time mais tradicional, um time que tem uma história maior, eu acho que o São Paulo, como o Pedro falou, os títulos, né, que o São Paulo teve na década de 70, 80, 90, nesse século foi tricampeão com o Muricy Ramalho, 3 Libertadores e 3 Mundiais, terceira maior torcida do Brasil. Então eu acho que esses são fatores. Chegou recentemente na semi da Liberta também, pô. O Santos ganhou a Libertadores em 2011, pô. Sim. Também tem o caso do Santos ter perdido de 4-0 pro Barcelona, que, claro, não é... o Santos tem isso também. O único Mundial que o Santos perdeu foi para um dos melhores times da história do futebol. Não tinha como o Santos fazer nada aquele jogo. Sim. Então, não tinha... o Santos tem 3 Libertadores e só não ganhou o terceiro Mundial porque contra aquele Barcelona não tinha como fazer nada. É que o Pedro ele não valoriza tanto os títulos antigos. Então, acho que varia de pessoa para pessoa. O Pelé, cara, ganhou muitos brasileiros naquela época. O Santos tem 8 brasileiros. Ganhou 6 naquela época. Então... por exemplo, o João citou o Botafogo. Cara, o Botafogo seria um time gigante se não fosse o Santos do Pelé, cara. O Botafogo sempre perdia pro Santos, sempre. Então, eu acho que tem que ser valorizado. Tem não que é levar, só o Santos. Você tem que levar em consideração. Mas você tem que levar em consideração também o formato do Campeonato Brasileiro antes, cara. Não era pontos corridos, era mata-mata, se eu não me engano. Tipo, era mais fácil pro time ganhar. Mas isso não descredibiliza o título. Por exemplo, como todo mundo fala, o Botafogo tinha o melhor time naquela época, apesar do... Acho que foi o time que... A seleção só tinha maior... Só tinha. Aí eu te pergunto, Léo, num campeonato de pontos corridos, o Botafogo poderia ter ganhado muitos desses anos que o Santos ganhou, num campeonato que era mata-mata, entendeu? Sim. Talvez, mas às vezes no mata-mata o melhor time vence também. Não é sempre que tem zebra. Não é sempre que tem zebra. Não, é mais fácil de ter. Mas o Santos não era zebra. O Santos e o Pelé. Era jogo equilibrado. O Santos, né? Eu acho que é muito também pelo fato da cidade de Santos ser um pouco separada, né, da cidade de São Paulo. É um time que pegou muito menos visibilidade. Prejudica a torcida. A torcida Exatamente. Também. A torcida do Santos é muito pequena e com isso, né? Assim como a do Botafogo, é um time que não é muito odiado. Se você for reparar, o Santos, apesar de ser um dos maiores times do Brasil, é um time que não é odiado pelo tamanho da sua torcida, por ser um time que quase muita gente admirar o Pelé, né? E o São Paulo
é aquilo. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. É um time que sempre ganha muita força. É um time sempre que é muito comentado. Então, Acho que São Paulo ficou meio soberbo assim, nos últimos anos, depois dos 3 títulos brasileiros. Eu acho que, tipo, tá faltando uma amostra mais recente do São Paulo de conquista, de título. São Paulo, às vezes, quase sempre tem time bom aí e não consegue chegar a lugar nenhum. Assim. Mas, não tem uma Copa do Brasil. Mas São Paulo não tem uma Copa do Brasil. Mas se você for parar a pensar... Tem uma. Léo, se você for parar a pensar, o Santos também não ganha nenhum título expressivo desde 2011, né? Mas ganhou a Libertadores em 2011. Tudo bem, mas tipo, já tem muito São Paulo tempo. não ganha Libertadores desde 2005. Poderia ter rabiscado também um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, Mas o Santos não tinha times bons, cara. E o São Paulo tinha times melhores. Depois que o Neymar saiu. O São Paulo não ganhou o Paulista desde 2005. São Paulo não ganhou o Paulista desde 2005, cara. Sim, o São Paulo tá em decadência, né? E mesmo agora, assim... contratou Daniel Alves, Juan Fran. O Santos, mesmo com essa história, né, sendo um dos maiores times do Brasil, mesmo assim tem pouca repercussão, né, da mídia por causa da pouca torcida que tem. Infelizmente, o Fábio Sormani reclama disso toda hora, né? Tipo, o Santos é muito a cutucada pouco do Pedro. Se o São Paulo ficar com o Fernando Diniz, ó... Aí o Santos passa. Eu vou ter que, passa. infelizmente, concordar, porque o meu discípulo Fernando Diniz não tá conciliando defesa-ataque. Então... Não dá pra conciliar. Nunca conciliou, né? Mas ele poderia evoluir, cara. Ele já era uma excelente mente ofensiva brilhante. Pedro, você era cego em relação a ele, cara. Foi mal. Não. Enfim, não vamos... Mas assim, uma parada que eu penso, que talvez eu acho que é um pouco diferente de vocês. Eu não acredito muito nessa linha de tipo, revelou grandes jogadores e por isso é mais um argumento para ele ser maior. Eu trouxe aqui os caras que o São Paulo revelou porque eu sabia que o Léo ia falar dos caras que o Santos revelou. Mas eu não acho que isso faz com que um time seja maior que o outro. Porque não só isso, mas se você for parar pensar, o Barcelona revelou muitos jogadores maiores do que os jogadores do Real Madrid e, historicamente, o Barcelona não é um time maior que o Real Madrid. Mas não tem como comparar título com Real e Barça, pô. Não, cara. O São Paulo é muito mais próximo. E aí esse argumento é um argumento que valida mais do que o do Barça, pô. Cara, mas não é questão disso, porque em campeonatos espanhóis o Real Madrid não tá muito na frente do Barcelona. Tem 9 a mais. Champions League, mas isso não é 9 muito. 9 ou 8 a mais. Se você for para pensar, o Barcelona nos últimos 9 ganhou 7. Então ele tira fácil. Não vamos desvirtuar, o João pediu já. Não, eu só quis fazer essa analogia, porque eu não considero o time revelar gigantes jogadores. Porque se for assim, o Fluminense também pode ser um time que vai ser melhor que o Flamengo, porque ele tem uma base mais forte. Mas ô Pedro, mas é diferente, né, Pedro? Um adendo. O Fluminense não tem nenhum título a mais que o Flamengo, sem contar a terceira divisão. O Fluminense não tem nenhum título. Não tem nenhum título a mais. O Santos tem título. Sim. Outra coisa que é uma palhaçada esse negócio, né, de título. O Santos tem 14 brasileiros, Palmeiras tem 12 brasileiros. O Fluminense jogou uma Copa Rio que valia menos do que a Primeira Liga e nego fala que é o Mundial Botafogo da época. Trimundial. É de sacanagem, né, cara? Isso é brincadeira. Isso Botafogo é pequeno time, na minha opinião. Não, se o Santos considerar que tem 15 títulos brasileiros, não dá, desculpa. Outra mas tem pergunta. 8. É o que eu tô falando. Tá. Pois é, mas isso foi algo que foi falado agora, né? Até pouco tempo atrás, o Flamengo e São Paulo eram os times que tinham mais títulos brasileiros. Aí, do nada, a FIFA veio com uma liminar dizendo que o Santos e o Palmeiras tinham muitos títulos. Enfim, eu acho feio. O que engrandece... O Corinthians também, João. O Corinthians tem 7 também. O que engrandecem também o Santos é a questão que... O que engrandecem também o Santos é a questão dos campeonatos paulistas antigamente, que a galera falava que era um campeonato até que mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Então, e o Santos ganhava todos. O Santos ganhava bastante. Sim. Então, mas o meu ponto aí é eu já acho que exatamente esse. Eu já acho que é muito diferente, tipo, a questão do é um tempo muito antigo. Para mim o Santos ele fez muito a sua história na década de 60. De lá para cá eu não vejo o Santos com grandes feitos. O São Paulo eu vejo um time mais equilibrado. Mas a década de 60 conta, Pedro. Você gosta ou não, você gosta do Pelé ou não, uma conta, cara. O que o cara fez na época dele é a mesma coisa que os caras estão fazendo na época de hoje, cara. Não dá pra desmerecer. Não, só tinha um Pelé, cara. Já te falei isso. Não é a mesma coisa, um Pelé.
Cara. Não é, cara, porque é como se ele ganhasse a Não sim, é a cara. mesma coisa. Léo, é como se ele não ganhasse a não Copa tô do falando a Brasil mesma e coisa. Eu tô falando que é a cara mesma título coisa. brasileiro, Mas pô. na época o Pelé fazer o que ele fez era absurdo pra época, cara. Pra gente olha lá pra trás e pode achar que não é. Mas na época era, tanto que todo mundo valoriza ele. Pô, o que o cara fez deve ter sido um pouco grande, né? Ô, Léo, Pelo que ele fez. mas, cara, que ele fez. olha só, Léo, olha só. É muito difícil você comparar antigamente com agora. A mídia, se tivesse a mídia que tem atualmente, antigamente, o Pelé seria comparado ao Garrincha, o Pelé seria comparado ao Rivelino. Pedro, mas não existe si, cara. Coisa. Não, não é si. Eu tô te afirmando. A mídia gosta Não, mas você não pode... pra vender. Mas não tinha ninguém que comparasse ao Pelé na época, ele era muito melhor que os outros, Léo, cara. você não viu, você não pode falar. Mas é o que todo mundo fala. É o que eu tô falando, pra mim... Então a gente não tá discutindo aqui, acaba o programa. Léo, pra mim o Messi é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o meu filho vai ver as paradas de antigamente e vai ver que o Cristiano Ronaldo e o Messi eram comparáveis. Ele vai falar, pô, pai, então eles eram, tipo, um nível, dá pra discutir. Não dá. O Messi é muito melhor, cara. Pô, mas se a gente não pode falar, se a gente não pode falar do que a gente não viu, o Santos é minúsculo, então a gente não precisa estar discutindo. Não vamos desvirtuar um pouco o assunto. Eu acho que o Santos, questão de história, por ter muito pouco repercussão, para a torcida do Santos não ser grande, para a torcida do Santos não ser boa, a torcida do Santos é muito ruim. A faixa etária da torcida do Santos é gente muito velha, muito parecido com a do Botafogo, né? Só que o Santos é muito maior que o Botafogo, claro. Mas o São Paulo eu acho que é um time com mais bagagem, que é um time mais constante do que o Santos. É um time que tem uma torcida mais forte, que tem mais repercussão. Tem 3 Libertadores e 3 Mundiais, 6 campeonatos brasileiros indiscutíveis. Então, na minha opinião, ainda eu coloco o São Paulo mais perto que o Santos. Mas eu diferente do Pedro, eu me vejo aberto a discordar. É que o Pedro quer cutucar o Pelé, cara. É isso que ele quer. Sim, eu acho que eu posso ser suscetível a todo mudar mundo de sabe. opinião. Eu considero fortemente colocar o Flamengo na frente do Santos, cara. Desculpa. Porque você não valoriza os títulos antigos, cara. É isso. Porque eu considero sim. Eu considero o time sendo mais equilibrado, cara. Pra Pedro, mim, o Flamengo até 2019 era praticamente Zico, tirando 2009, era praticamente só o Zico. Tudo bem, mas você não pode tirar 2009. É 2009 e 2019. Tá, mas aí é só um título. É que nem o São Paulo. É que nem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só tem um título de tudo. Sim, mas Léo, o Flamengo, ele a partir da década de 80, ele conseguiu manter uma média, mal ou bem, de um título brasileiro por década. Ele conquistou a década de 80 inteira, 92, 2009, 2019. Então ele sim, mas eu tô falando uma média de fora que título com Copa do Brasil. Maior campeão carioca também. Tá, mas o Santos deve ser o maior campeão paulista. Tem 2 títulos de Libertadores. O Santos é o maior campeão paulista, com certeza. Não deve ser. O Santos deve ser o maior campeão paulista. Não, é o Corinthians. O Corinthians é o maior campeão. Não, mas o que eu tô falando... O Santos é um na frente do São Paulo, eu acho. Eu falei eu falei esse negócio de 2019 do Flamengo, o Pedro falou, pode até estar na frente do Santos. Eu acho muito... Pô, se você... Foi o que eu falei, se você tira 2019, mesmo o João falando assim, um título por década, o Flamengo era basicamente o Zico, cara. Os maiores títulos do Flamengo. Eu falei praticamente, não tô falando que era o Zico. Pô, então mas não tem como... Se não entra, né, cara? Se não joga bola... Não, mas eu não falei se. Eu só tô falando até 2018. Falei até 2018. Sim, verdade. Se você for contar até 2018. O Flamengo, com os títulos de 2019, pra mim, subiu bastante no ranking de maiores do Brasil. Até porque hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais difícil você ganhar um Mundial do que antigamente, né? Também não, e eu não curto título mundial. Para mim, os brasileiros superestimam muito esse título. Sou muito mais o título da Libertadores, entendeu? Então, nesse quesito Libertadores, eu considero o São Paulo e o Santos. O Santos tem 3, né? 3 Libertadores. Então, eu considero eles iguais em questão de Libertadores. Porque, para mim, o São Paulo ter 3 mundiais e o Santos tem 2. E o Santos ter 2 mundiais, eu não acho o demérito do Santos, entendeu? Eu acho que o Mundial é uma competição só pra, vamos fazer uma parada maneira. Então, Pedro, o Santos tem 8 brasileiros e uma Copa do Brasil. Mas aí é o que eu te falo, aí estão os argumentos que eu já dei antes. Pra mim, o Santos fez a história dele com um cara. É igual os Celtics. Fizeram a história dele com um cara, basicamente. Mas tem que contar, cara. Mas tem que contar. Uma coisa... Eu não tô anulando isso. Eu só tô falando que pesa mais no outro lado
que foi mais equilibrado, como o João falou, mais consistente. Pô, mas é difícil também você sair de uma era Pelé para você se reerguer de novo. É muito mais difícil. Sim. E mesmo assim, Léo, mesmo assim, difícil. o Santos, o Santos, mesmo assim, ele conseguiu, ao longo dos anos, manter uma filosofia. O Santos, com exceção, o Santos sempre foi um time ofensivo, que valorizava muito a base. O Santos, só se você for analisar o Jair Ventura, que mesmo assim ele tentou ser ofensivo do Santos e não deu certo. Ele tentou ser ofensivo do Santos para se adequar. Gesualdo tentaram se adequar, né, à filosofia do Santos, mas o Santos é um time que, ao longo dos anos, sempre tem times ofensivos, times rápidos. Isso é uma coisa que deve exaltar. O time que sempre tenta manter o mesmo padrão ao longo da sua história. Eu sinto que o Santos é um time muito mais copeiro, cara, do que um time, tipo, consistente. Eu sinto que é um time... Realmente, sim, é um time muito ofensivo, mas eu sinto que é um time que é muito... Ele eleva o futebol dele nas competições de mata-mata, entendeu? Na minha visão. É a camisa, né, Pedro? Pô, eu acho que... mas para mim o diferencial... como também o Barcelona, para mim, é maior que grandes times na Europa. Eu considero maior que outros times na Europa. Que Léo, podem ter mais títulos. Vamos focar. Por conta do Messi. Como eu acho que o Santos, para mim, é o maior time do Brasil. É muito equilibrado do São Paulo, mas para mim o Pelé diferencia pelo que ele fez, cara. Para mim, o Pelé é o que diferencia o Santos do São Paulo. E a torcida do São Paulo, você acha que não pode ser um diferencial por ser muito maior? Ter uma... Também, mas também tem os adendos que você citou, João. A localização é muito mais difícil uma pessoa começar a torcer para o Santos que começar a torcer para o São Paulo, ou para o Corinthians, ou para o Flamengo. É muito mais difícil. O Santos sempre vai ter menos torcida. Então, pela localização, eu acho que não entra tanto na discussão. E não tá, outro tema. Vocês acham que se o Flamengo manter essa linha, rapidamente eles vão Oi. Tá. Eita. Deu a parada da bateria. Tá. Vocês acham que o Flamengo, se o Flamengo continuar, né, nessa pegada administrativa, né, se o Flamengo continuar nessa caminhada vitoriosa, vocês acham que eles facilmente vão ultrapassar o Santos ou o São Paulo, ou até os dois, e ser considerado, num geral, o maior clube do Brasil? Você acha, Pedro? Pode falar, Pedro. Certeza. Com certeza absoluta. Para mim, se o Flamengo botar mais um ou dois campeonatos brasileiros e mais uma Libertadores, eu já considero o maior clube do Brasil. Do mundo não. Calma. Como eu citei antes, eu acho que o São Paulo não consigo enxergar o São Paulo ganhando um título por agora, e muito menos o Santos. Tem um time também muito inferior. Então, eu acho que se manter o Flamengo, não ficar com esse negócio de soberba, que nem o Sormani falou, né, João? Entrar para ganhar, entrar para jogar, que o Flamengo tem o melhor time, tem o melhor futebol, tem o melhor técnico. Então, para mim, o Flamengo é o favorito de todas as competições. Agora, se conquistar os títulos, para mim, a curto prazo pode se tornar, sim, o maior time do Brasil. E a gente não está sendo clubista aqui. Eu acho que tem que saber também separar as coisas, tem que saber analisar. Tem que saber analisar. As torcidas vão falar muito de Mundial, mas eu acho que hoje em dia, como eu falei, Mundial é muito difícil de ganhar. Eu concordo com o Pedro também. Muita gente valoriza muito o Mundial. Eu acho que para o torcedor é muito melhor você ganhar. Assim, eu acho que para o torcedor ele fica mais feliz. É muito mais difícil você ganhar Libertadores. É uma competição mais longa. Eu até concordo com você. O Mundial hoje em dia não tá na mesma importância que tinha antigamente. Mas um time como São Paulo, com a grandeza da torcida, ter 3 Libertadores e 3 Mundiais, para mim isso tem muito peso, sabe? Sim, mas se o Flamengo chega a 3 Libertadores... Mundial... Travou? Vai. Então eu acho que um time que tem 3 Libertadores e 3 Mundiais, o São Paulo ter chegado a 3 Mundiais, ter ganhado 3 vezes de times europeus, né, considerados muito mais fortes, eu acho que, apesar do Mundial ter diminuído assim, a sua importância, né, na visão de muitos,
Eu acho que é um marco realmente bem importante para ser avaliado. Sim, mas, eu João, acho- se você... Peraí, rapidinho, um segundo. Se você dá mais um título brasileiro pro Flamengo, o Flamengo ganha mais um título brasileiro e ganha mais uma Libertadores, ele vai a 3 Libertadores, 8 brasileiros. Ele já passa São Paulo empata em Libertadores, passa em Brasileirão, tem 3 Copas do Brasil, e vai ter 2 mundiais a menos, mas eu não acho que vai pesar tanto, Exatamente. entendeu? Não, eu mas- também não. Mas o Flamengo já tem mais brasileiro, pô. Não, Sim, tem o 7. Flamengo já tem. Então, o É Flamengo tem verdade. 7, pô. Verdade. Sem- Eu achei que São Paulo tinha 7, tem 6, foi mal. Verdade. É Sem porque tem falar gente que que vai falar de o- 87, né? Mas eu não acho que... Ah, vai dormir, Não, né? na moral, Isso aí- essa é a maior palhaçada Não, da história do futebol. Nem vamos entrar. Pois Não, é. Não existe, entra, não. não existe. Vamos entrar, não. É. Não existe. Vencedor da primeira divisão contra o vencedor da segunda divisão, né? Brincadeira, Não, eu acho brincadeira. que essa parada do Mundial, tipo, é maneiro você ganhar, Mas, cara, tipo assim, pô, é um jogo. Os europeus, tipo, estão cagando. Sim. O Liverpool não tinha nenhum Mundial até agora contra o Flamengo. E, tipo, ninguém falava nada. O nego tava muito mais preocupado com a Premier League, que ele não ganhava há 20 anos, que ganhou agora. É porque é mais importante para aqui, né, Pedro? Também. Muito mais. Aqui vale muito Sim, mais. sim. Mas eu acho que não deveria, entendeu? Eu acho que Libertadores, você passa fase de grupos, passa mata-mata, aí tem a final, entendeu? Tipo, acho que é muito mais sim. importante. Mas é complicado, né? Porque torcida, tipo, a torcida às vezes acredita mais. Torcida do Flamengo tem a música do Liverpool até hoje no Mundial. Grêmio, que é um time muito copeiro, tem várias músicas se referindo que é campeão mundial. Então, eu acho que, apesar de você ou muita gente não achar importante, muitas torcidas consideram isso importante, com cânticos, tem várias músicas. São Paulo também tem várias, Santos. Mas eu concordo que ao longo do tempo a tendência é o Mundial perder cada vez mais a sua importância. Eu acho que parece que vai trocar, isso não vai? Varia O muito. formato. Eu acho que vai trocar o Sim, formato. vai trocar. Eu acho que isso varia muito também do time que... Agora, eu acho. Sim. Os times que chegam no Mundial e perdem costumam falar que não tem muita importância. Agora, os times que vão e ganham costumam dizer que o Mundial é maravilhoso. Né? Não, tem importância e a pessoa vai gostar muito de ganhar, mas que não tem nenhuma obrigação, acho que não tem. Obrigação não tem de ganhar. Não, obrigação não tem. Nem Libertadores tem, né? Se bem que hoje em dia falam que o Flamengo tem obrigação de ganhar tudo, né? Verdade. E aí, galera? Façam aí suas considerações finais para eu encerrar o programa. Começar contigo, Pedro. 1 minuto aí para você falar. Não, eu acho que já deixei bem claro. Eu acho que para mim o São Paulo tá bem na frente. Por esse quesito aí da continuidade do trabalho, né? Sendo campeão em décadas diferentes, tentando manter um padrão. Também concordo que o time está numa decrescente, né? A seta está apontando para baixo. O Flamengo está apontando para cima e o Santos também, na minha visão, está apontando para baixo. Então, para mim, na minha visão, o Flamengo vai ser o melhor time, vai ser considerado para mim o melhor time do Brasil daqui uns 2 a 3 anos, cara, no máximo. Ok, obrigado, Pedro. E você, Léo? Não tirando a grandeza do Santos. O Santos é gigante. Eu só sou mais tendente pro lado do São Paulo. Mas nós 3 concordamos que Flamengo, Santos e São Paulo são os 3 maiores do Brasil agora. Vai. Tá. Então, nós 3, coincidência ou não, são os 3 times, né, que nunca caíram na segunda divisão. Coincidentemente ou não. Mas fala aí, Léo, dê suas considerações finais. 1 minuto. O que o João falou de que são... Acho que a gente concordou de que são Flamengo, Santos e São Paulo os 3 maiores clubes do Brasil. E minhas considerações finais são as mesmas que eu falei também. Eu não vejo também essa diferença toda. Eu acho que é o Santos, o Pedro acho que é o São Paulo, mas o Pedro vê uma distância maior. Eu já acho que é um pouco mais apertado. O Flamengo chegando um pouco também. Concordo com o Pedro que o Flamengo em 2 ou 3 anos pode vir assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes, o João também. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes vende um, vende outro. O Flamengo não consegue repor com as mesmas peças. O treinador sai. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aqui é uma análise que a gente está fazendo. A gente não tem certeza de nada. É o que a gente acha. Então, eu tô falando, tipo, se manter a mesma base, né? Assim. Por exemplo, Jorge Jesus, principalmente, na minha visão. Ele que é o diferencial.
eu sempre achei o Cruzeiro muito maior que o Galo, e agora eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Essa É situação complicado. do cabuloso. Também tem muitos times que são. Muitos times da Vale fazer ressalva. O próprio Grêmio também é um time que tem 3 Libertadores. Também é um time muito, como o João falou, copeiras, tem 6 Copas do Brasil. É um time que tem bastante título. Mas foi o que a gente concordou aqui, os 3 maiores, eu vejo pelo Santos, por conta do Pelé, e alguns títulos o Santos tem mais que o São Paulo. Eu acho que o Santos é maior que o São Paulo, mas não muito longe. E eu também acho que o São Paulo deu uma decadência um pouco nos últimos anos, eu acho que contribuiu também para isso. Tá. Eu tô na linha dos dois. São Paulo e Santos encostados, estão muito próximos. E o Flamengo, se continuar nessa crescente, a tendência é que ele ultrapasse os dois. Muito obrigado, Pedro e Léo. Mais um ótimo programa de discussão. E ficamos por aqui. E digam vocês, na visão de vocês, qual é o maior time do Brasil. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu. Papo Furado acabou.